Graça a vós, outros, em paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos finalizando um entendimento que Deus nos deu sobre a necessidade de podermos amar a Deus. E que o amor a Deus fará com que Ele me conheça. Diz que Deus conhece os que o amam. E entendíamos nestes vídeos que estamos desenvolvendo esta temporada, entendíamos que Deus se revela e que Ele quer desenvolver com nós um relacionamento de pai. Também entendíamos que Jesus, como o Filho de Deus, quando ele veio para produzir uma família de irmãos que teriam comunhão entre si e que falariam a mesma linguagem e que teriam o mesmo desejo. E que estes irmãos, unidos e em comunhão, regressariam ao Pai e estariam com Ele em casa. Hoje nós vamos entender algo que é muito importante para as nossas vidas. Porque nós precisamos entender que não é somente que eu me disponha a amar a Deus. Existe um sentido para que isto seja necessário, para que eu possa ter decisões corretas na minha vida. Muitas vezes nós tomamos decisões para poder ter aquele benefício ou realizado aquele sonho que nós sempre pensávamos e não nos demos conta de que ao fazer aquilo nós estaríamos deixando de amar a Deus e até mesmo ao próximo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao 21, mas agora, Cristo há ressuscitado dos mortos, primícias dos que dormiram. Porque, porquanto a morte entrou por um homem, também por um homem, a ressurreição dos mortos. Jesus é a primícia dos que ressuscitaram. E ele abre mais este caminho para as nossas vidas. Jesus não somente morreu pelos nossos pecados, ele ressuscita agora sendo a primícia daqueles que teriam a condição de sair do estado de mortos para passar a ter vida física também. Porque já quando nascemos de novo em Deus, nós passamos a ser novas criaturas e ter vida em Deus espiritualmente. Mas agora nós entendemos que também Deus dá a abertura desta esperança. Então, nós passamos a ter a esperança de que, ao sermos pessoas que aceitamos o sacrifício de Jesus, também nós temos a esperança da ressurreição da morte. Olha o que diz a Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 22 ao 26. Aí diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja,
Jesus morre pelos nossos pecados, abre o caminho para que nós possamos ser redimidos, justificados, santificados e encontremos a sabedoria de Deus. Agora Jesus ressuscita e se transforma nas primícias dos que ressuscitam. E aqui diz que Jesus, quando chegue o fim, ele vai ter um tempo de reino e ele vai, no final, entregar toda esta conquista dos que se converteram e aceitaram a ele como Senhor e Salvador. E quando você aceita alguém para que seja Senhor da sua vida, você se coloca debaixo desta pessoa, como que esta pessoa pudesse dizer a você o que vai fazer. E você passa a ter aquela pessoa como uma autoridade sobre a sua vida. Jesus é o Senhor das nossas vidas. E como Senhor das nossas vidas, disse o texto que quando ele tenha terminado de destruir todo o principado, toda a potestade, todo o poder, todo inimigo, e que o último inimigo a ser destruído será a morte, ele vai pegar toda esta conquista que ele fez e entregar esta conquista a Deus. Em outras palavras, Jesus veio, sim, como Messias, se transformou no Senhor de todos aqueles que se convertem e que aceitam este sacrifício para poder retornar ou fazer o caminho de retorno a Deus, para, no final de tudo, entregar tudo isto e ele mesmo se submeter. Veja o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 27 ao 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O final de tudo é que começamos com Deus. Deus forma tudo e todos. Com a rebelião e com o pecado, estes que foram criados por Deus terminam afastados de estar no lugar de provisão, de bênção e de paz, e terminam perdidos. Jesus vem e faz a obra de reconciliar a humanidade. Os que tomam esta decisão de ter a Ele como seu Senhor, e estes são levados a este caminho sobremodo excelente, de amor, e por amor a Deus, eles entram em aliança e agora como filhos de Deus, e Deus como seu Pai, eles caminham em obediência a estes mandamentos e aos mandatos de Deus e tudo que Deus ordena na sua palavra. E ao fazer isto, todos vão se sujeitando debaixo do senhorio de Jesus. Passamos a abrir mão das coisas quando pensávamos fazer diferentes e passamos a nos submeter e fazer conforme o que a Bíblia diz. Cada vez mais as pessoas vão se sujeitando e no final todos estarão sujeitos a Jesus, mas Jesus se sujeitará ao Deus Pai e tudo estará sujeito, finalmente, novamente, ao mesmo Deus que começou tudo. Tremendo este caminho, não é certo? E a última coisa que eu deixaria como um alerta para que você que esteve acompanhando todo este caminho de entendimento até aqui, possa ter o cuidado de cultivar o seu amor por Deus ao ponto de obedecer a sua palavra de uma forma total e plena,
sabendo que ao se submeter ao senhorio de Jesus e cumprir o que eles estão ordenando, você vai conquistar esta vida eterna com bênção. E o alerta é este. Disse a palavra do Senhor em 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, será maldito. Vem, Senhor. Este é um alerta. Começávamos falando que Deus conhece quem o ama. E terminamos dizendo que aquele que não ama a Deus já está perdido e em maldição. E por isso ele diz, vem, Senhor. Está chegando este dia. Ele está vindo pelo seu povo. E nossa alegria é saber que você vai estar com a gente e que nós vamos estar como uma família submissos e sabendo que este Senhor e Deus soberano vai estar reinando e todos estaremos sujeitos, incluindo ao Filho, a Jesus. Por desejo e por amor e por decisão própria, faremos. Que este seja um tempo para que nós possamos refletir em tudo isto e tomar as decisões que necessitamos. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixe o seu like se você gostou deste tema, compartilhe com seus amigos, comente nos comentários qual é a sua percepção e como você se sentiu entendendo que é tão importante amar a Deus e cumprir os seus propósitos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.